E tem um primeiro tópico aqui, a gente vai ler, que diz assim: Satanás como anjo de luz. Então esse é o primeiro tópico, né? Como Satanás, ele vem como anjo de luz. Versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. O 14 fala: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Para quem não tem entendimento, pensa que ele vem como monstro, como o terror para nos assustar. Mas ele é muito inteligente. Se ele fazendo isso, a gente vai ficar com medo, vai se afastar. Mas a estratégia dele é se camuflar daquilo que parece ser justo, para assim poder se apresentar ao homem. Aí você pode dizer: mas diácono, eu sou crente fiel, o inimigo vai vir até mim, ele vai perturbar você. Lembra de Jesus? Jesus, filho de Deus, ele foi para o deserto para ser o quê? Tentado pelo inimigo da nossa alma. E quando chegou lá, o inimigo tentou a Jesus para que Jesus fizesse o que ele estava querendo que Jesus fizesse. E Jesus não fez nada do que Satanás lhe havia pedido, porque ele veio para enganar. Naquele primeiro momento ele mostra a riqueza, mas só que Jesus era o Filho e é o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e dono da prata, mas ele mostrou a grandeza da riqueza para Jesus. E hoje não tem sido diferente. O inimigo ele tem mostrado para a gente uma grande riqueza, uma grande vantagem para a gente se perder no meio do caminho e assim se separar de Jesus. Mas Jesus não apresenta de imediato uma riqueza, Jesus apresenta uma porta estreita, Jesus apresenta o sofrimento, pois no final, aí sim, há uma riqueza eterna que está nos esperando. Então a Bíblia diz que não é de se admirar, não se espantem, não fiquem admirados, porque até o próprio Satanás, ele se reveste como se fosse um anjo de luz. Quantas pessoas que se aproximam da gente vêm como anjo de luz, mas a sua intenção é maligna. É para poder infiltrar os seus ardis, as suas malícias. Ela quer depositar a sua natureza maligna na nossa vida. E isso nós não podemos deixar e nem permitir que essas coisas aconteçam. Aí você fala: diácono, e como é que eu vou me precaver? Deus deixou algo para a igreja, que é o dom de discernimento de espírito. Porque quando ele vir como anjo de luz, Deus vai falar contigo se procede de Deus ou se procede do maligno. E assim a igreja estará protegida com a vinda desse anjo de luz, entre aspas, que é Satanás. Então Jesus está advertindo, Paulo está advertindo: não se admirem, porque ele usa de uma farsa para se aproximar da gente. Então isso aí é uma estratégia que ele usa para se aproximar da gente. Por isso que nós devemos orar: Deus, quem for para ficar do nosso lado, fique, quem não for, desaparece. Porque nem toda pessoa que se aproxima da gente é mandada por Deus, mas é mandada pelo inimigo de nossa alma. Então fiqueis alertas, fiquem cautelosos, vigiem, porque ele está ao nosso derredor 24 horas. E ele está buscando alguém vulnerável para poder atacar. Ele só não te ataca porque o Espírito Santo de Deus não permitiu.
mas o desejo dele é engolir a gente vivo, de tanta raiva. Você não veio aqui hoje para a casa do Senhor? Ele está mordendo de raiva. Você não orou hoje? Ele ficou furioso porque você orou. Você leu a Bíblia? Você jejuou? Ele ficou furioso porque você fez tudo isso e está agradando a Deus. E Deus, ele te protege. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Que interessante. Satanás, ele não age só. A Bíblia não está nos informando, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele estava alertando que ele tem os seus ministros. Ministro é aqueles que servem para ele, é aqueles que adoram a ele, aqueles que lhe obedecem a ele. Esses são os ministros do inimigo. Então ele não vem só. Ele precisa de auxílio de ministros, de pessoas com mente fraca, com mente vazia, com mente vulneráveis. E ali ele implanta o veneno no coração de muitas pessoas. E essas pessoas acabam agora entrar em guerra conosco. Mas é o inimigo manipulando as pessoas. Apesar que o ser humano, ele tem uma natureza ruim. Ele tem sim uma natureza perversa. Mas quando ele dá lugar para essas coisas, ele fica possesso, ele fica muito furioso. E essas pessoas se aproximam da gente para nos ferir, para nos atacar. Quando isto está acontecendo com a tua vida, ore para Deus expulsar o inimigo da vida dessas pessoas. Porque ela vem para perto da gente para nos afrontar. O que me lembra agora foi o gigante Golias afrontando o povo de Deus. Eu observo que aquele gigante não estava só, ele estava possesso. Porque uma pessoa em si falar coisas contra o povo de Deus, meu irmão, Deus vai ter um acerto de conta com essa pessoa. Porque está mexendo nos escolhidos de Deus, está mexendo, falando aonde não deveria tocar. Mas graças a Deus que Deus ali usou o pequeno Davi, mas grande no espírito e no poder do Senhor, e enfrentou o gigante. E é o que nós devemos fazer, não devemos correr, mas enfrentar ele na batalha espiritual, com oração, com louvores, fazendo o que agrada ao nome do Senhor Jesus, para que ele não tenha domínio sobre a nossa vida. E ele usa os seus ministros bem articulados, propagados para impor o mal, o veneno dele ser injetado nas nossas veias. Por isso que um coração vulnerável é um ataque para o inimigo. A Bíblia diz que nós devemos guardar uma coisa, o que é? Guarda o teu coração, porque é aqui que ele pode implantar uma semente do mal. Mas irmão, eu sou crente, eu sou evangélico, mas vigie. Irmão, eu vou para a casa do Senhor, obedeço o pastor, faço tudo, mas vigie. Muitas vezes nós oramos para tanta pessoa, mas nós esquecemos de orar. Deus, fortalece o meu coração. Deus, protege o meu coração. Porque um coração, meu irmão, protegido, o inimigo bate e volta. Bate e volta. Ele vai desaparecer. Porque o teu coração não está aberto. Quando se tem brecha, ele entra. Você está dando permissão para que ele entre. Mas quando você fechar a brecha, ele não vai poder mais entrar. Quem vai habitar aqui é quem? O Espírito Santo
de Deus na tua vida. E tu é um crente forte, mas vigie. Porque ele vai atacar na nossa área que a gente é mais fraco. Via para a igreja, o rapaz meteu a bola no meu pé, não fiquei com raiva. Não. Mas antes eu ficava. E eu vim no meio do caminho dizendo, obrigado, Senhor. Nenhuma raiva eu fiquei. Então eu observo que nas mínimas coisas, Deus está libertando a gente. Irmão, isso aí é bobagem. Não é bobagem para mim. Porque ele ataca na nossa fraqueza. Então, se eu tenho essa fraqueza de ficar com raiva tal e responder, e hoje eu não reajo, ele perdeu a batalha. Então, quando alguém vai reagir, o inimigo usando alguém para a tua vida e você não reage, você ganhou a batalha. Agradeça a Deus. Ah, isso é tão pouco. Não é pouco, ele está com raiva, porque você não cedeu aos ministros do inimigo. Mas você se manteve forte com o coração protegido. Tu vai vir, mas não vai entrar aqui não. É assim, irmãos. E diz a Bíblia que ele tem os seus ministros. Ele tem os seus próprios ministros, se transformam em ministro de justiça. Então ele parece ser justo ao primeiro momento. Ele se parece ser justo no primeiro momento. E se você não atentar aos sinais, analisar, você é enganado por ele. Nem tudo que se fala é justo. Parece ser justo, mas não tem nada de justo. Lembra quando Paulo e Silas estavam indo orar? Quem foi que usou uma jovem? Quem? Satanás. E no primeiro momento ela falava coisa boa, de justiça. Esses homens anunciam o reino de Deus. É justo isso, irmãos. Mas só que o coração daquela jovem estava possesso de um espírito de enganação, de adivinhar as coisas. E pelo exato momento o inimigo usou aquela jovem, dizendo uma coisa que era verdade, dizendo uma coisa que era louvável, dizendo uma coisa que era justa. Mas a sua intenção era maligna. Nem tudo que te falam é justo, mas o coração é maligno. Mas graças a Deus que aqui tem um rebanho que muitos oram, e Deus ainda revela se é de Deus ou se não é de Deus. Porque ele trabalha assim. Aí Paulo e Silas, diz a Bíblia que Paulo ficou indignado, essa é a palavra, indignado com a situação. E se Paulo e Silas não vigiassem naquele momento, Paulo e Silas estavam perdidos. Viu que a jovem falou da gente? Ele poderia se engrandecer, poderia crescer, mas ele reconheceu, pelo dom de Deus, que aquela jovem falava só a justiça, mas o seu coração estava contaminado pelo inimigo. E ele volta para aquela jovem e disse: sai daí, Satanás, retira-te dessa jovem. E imediatamente o espírito saiu e a jovem foi liberta e curada para a glória de Deus. E daí vem outro problema, que Paulo e Silas pagou um preço por conta disso. Cada vez que o inimigo sai de um corpo, alguém paga um preço por conta disso. Fique certo. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versos 27 e 28. Nós estamos ainda no primeiro tópico, Satanás como anjo de luz. 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram quê? Belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Repararam as palavras de Jesus?
Eu posso ter a certeza e afirmar através deste versículo que esses escribas e fariseus, eles eram ministros de Satanás. Porque se você observar o capítulo 23 inteiro, o Senhor bateu de frente com eles, dizendo-lhe muitas verdades, que eles eram hipócritas, que eles falavam, mas não cumpriam. Ele só queria que as pessoas fizessem, mas eles mesmos não faziam. E chegou um exato momento que Jesus disse-lhe essas palavras: vocês são hipócritas, porque vocês dão lugar ao inimigo. Vocês se aparentam belos por fora. Jesus falou no versículo 27. Lembra que o tópico é Satanás como anjo de luz? Então ele se apresenta muito bonito, bem aparentado. É como alguém já disse, muitas pessoas se vestem bem, pregam, louvam, mas muitas vezes ali não há justiça. Ali é um coração ferido, machucado, incorporado pelo inimigo. A paz do Senhor, a pessoa também faz isso. Dá dízimo também, dá dízimo, faz tudo. Mas a intenção é outra. É dar rasteira no servo de Deus. E ele disse: ai de vocês, seus hipócritas, seus mentirosos, seus falsos. Vocês se apresentam muito belos, como sepulcros caiados. Você já foi no cemitério? Você vê lá aqueles sepulcros lá, muito bonito, de cerâmica. Tem uns que é preto de mármore. É uma coisa mais bonita, irmãos. É encerado lá, bem limpinho, bem cuidado, que se paga para fazer isso. Jesus estava comparando os fariseus como os sepulcros caiados, por fora é bonito, mas se você abrir uma daquela ali, você vai ver que ali há sujeira, há contaminação, há um fedor, há um odor terrível, terrível de se suportar. Então Jesus comparou os escribas e os fariseus, os ministros de Satanás, como um sepulcro. Por fora é bonito, mas dentro está podre. Irmãos, eu exorto a vocês, não seja bonito por fora, seja bonito por dentro. Porque a melhor coisa é você ter a essência de Deus dentro do teu coração. Não que você não vá andar cuidado, se arrume bem. Mas eu estou falando aqui, a essência vem de dentro do coração. Não precisa eu chegar aqui de terno e paletó, prego amor e o meu coração está sujo. Isso para mim é uma hipocrisia, eu estou pregando isso. Mas Deus quer de mim, da igreja, essência. A boniteza, a elegância está dentro do seu coração. Porque o Senhor não vai medir palavras para dizer que você é hipócrita, ou eu mesmo dizer, você é hipócrita, diácono, você se veste tão bonito, olha que camisa vermelha bonita, atraente, né? Mas o coração está sujo, como se fosse uma tumba de um gente morto. Será que é isso que você quer ouvir de Deus? Eu não quero ouvir isso. Por isso Deus transforma o nosso coração todos os dias, para que os nossos ossos, para que a nossa carne não fique podre para o pecado, mas sim fique santo e puro para Deus. É isso que Deus se agrada. Ore todos os dias, pedindo a purificação de Deus no seu coração. Vocês são bonitos por fora, olha, nota 10. Aí Jesus disse, agora por dentro, vocês fedem. Sabe aquela pessoa? Bonita por fora, mas chega perto dela. Palavrão, é uma má negatividade, é tudo contrário. E você sinta aquele clima pesado ao redor e você se afasta logo. Porque é assim que as coisas acontecem. 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis o quê? Justos aos homens. Olha que lindo, ó. Mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O inimigo é tão sujo, irmãos, que ele fica apertando a gente, para a gente revelar o que está no nosso coração. Ele lança
mas Ele quer ter a certeza, colher o fruto daquilo que Ele lançou no nosso coração. Isso se a gente estiver vulnerável. Não importa quantos anos de cristão, de crente a gente é. Eu tenho 10 anos, não importa. Não importa isso. Ele não quer saber quantidade, não quer saber de igreja, não quer saber de templo, quem é o teu pastor, não quer saber nada disso não, ele quer saber de atacar a gente. Então ele lança a semente e ele quer ver o resultado. Então ele aperta naquilo que a gente é mais vulnerável. Então por isso que o Senhor disse, vigiem, cuidado. Não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Como é que está o nosso coração? Eu para me disfarçar do pastor, vou me vestir bem, vou louvado, glória a Deus. Mas o que sai da minha boca é o que, irmãos? Será que é coisa boa ou ruim? Tu é uma bênção de Deus, tu é uma bênção, tu é uma maravilha. Aí por trás você está maquinando um monte de coisa, vou destruir ele, vou pegar ele, vou envergonhar ele, mas é o inimigo! No coração dessas pessoas malignas. E a Bíblia fala, aqui no verso 28, que vocês exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. O coração está sujo, está uma tumba que precisa ser lavada. Irmãos, cuidado, não deixe que o seu coração chegue a esse ponto, porque Deus, Ele conta contigo, Ele quer te usar muito na terra. Por isso que as coisas estão apertando para a nossa vida. Ele quer a todo custo contaminar o nosso coração. Mas se a gente for um povo definido para Deus, essas coisas não vão entrar no nosso coração. Elas vão bater em retirada, porque o que está conosco é o Senhor dos Exércitos, e Deus, Ele está aqui para te ajudar. É uma fraqueza que você tem, ore a Deus, Deus vai fortalecer você. É alguma coisa que você está passando, ore a Deus, que Deus vai te ajudar, Deus vai te libertar. Agora é luta espiritual, não é do dia para a noite, vai orando, errou, ora, errou, ora. Uma hora Deus te liberta, porque isso é um processo. Se o inimigo não se cansa de trabalhar para fazer o mal, então a gente não vai se cansar para ser liberto. Não é, irmãos? Então a gente vai se esforçar para ser liberto, porque quem precisa da libertação sou eu. É a igreja de Deus, precisa, em alguma área da vida a gente precisa de uma libertação. Claro que a gente não vai ser 100%, mas muitas coisas a gente vai vencer e melhorar. Porque 100% é só na glória, irmãos. Quando Deus transformar o nosso corpo carnal para um corpo glorificado, aí os pecados ficam de fora, a sujeira fica de fora, a cara feia fica de fora, o grude do pecado fica de fora, tudo isto fica de fora. Não vai entrar no reino de Deus. Só entra santo e remido para a glória de Deus. Que eu e você seja essa pessoa que vai chegar no reino de Deus, salvo e glorificado.